Fala galerinha, beleza? Vamos dar continuidade ao estudo das propriedades físico-químicas, né? Neste caso, ainda trabalhando a parte de interações. Nós já vimos um pouquinho nos hidrocarbonetos, né? O que nós devemos procurar, o que a gente deve levar em consideração ao fazer comparações entre esses compostos. Agora, a gente vai abrir um pouquinho o leque e sair só dos hidrocarbonetos e começar a trabalhar com compostos que pertençam a outras funções. Tá? Nós vamos encontrar inúmeras comparações possíveis, mas nós vamos aqui nos basear principalmente nas regras gerais, tá bom? Caso contrário, se eu tiver algo muito específico para ser analisado, para ser levado em consideração, você vai ter informações dadas pela questão. Você vai ter temperatura de fusão, você vai ter temperatura de ebulição, ou um dado de pressão de vapor, você vai ter alguma informação que te permite concluir quem faz interações mais fortes, tá bom? Então, levando em consideração aqui regras gerais, né, a gente não vai ficar trabalhando com picuinhas demais. Agora, quando eu encontro um heteroátomo dentro de um composto orgânico, eu falei com vocês que a gente, a partir de agora, começa a encontrar, além do DI e DI, um outro tipo de interação, ou o DP-DP, ou a ligação de hidrogênio, tá bom? Já vou avisando uma coisa importantíssima. Olha só, para compostos de massas próximas, já vimos o porquê dessa massa ser tão importante para a gente. Para compostos de massas próximas, ok? Mas que realizam interações de tipos diferentes, aí a gente vai encontrar algo, ó, temos. Então imagine que nós dois que estamos sendo comparados ali temos tamanhos, massas relativamente parecidas, tá? Não necessariamente iguais, mas realizamos interações diferentes. E aí, qual dessas interações vai ser mais forte? Agora sim, se eu fixar esse parâmetro, eu posso aplicar essa regrinha sem medo de ser feliz, tá bom? Então aqui, ó, a força da interação, ela vai obedecer a seguinte sequência, tá? A ligação de hidrogênio é a mais forte de todas. Ah, eu já sei, a ligação de hidrogênio é sempre a mais forte. Não, não é. Ela é mais forte se as massas forem parecidas, tá bom? Não adianta pegar um álcool pequenininho e pegar um hidrocarboneto gigante e querer compará-los, tá bom? Você perde parâmetro de comparação, que seria a massa, e você não pode usar isso, viu? Muito cuidado. Então, não sai usando regrinha aleatoriamente, não. A ligação de hidrogênio é sempre a mais forte. Isso está errado, não é? Isso depende com quem eu comparo o composto que faz ligação de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio, ela é mais forte, ok? Depois vem pra gente o DP-DP e por último, a mais fraquinha de todas, o DI-DI, tá bom? E aqui nós estamos levando em consideração a comparação entre compostos que realizam interações com suas moléculas. Por exemplo, sou eu interagindo com mim mesmo, ok? Você interagindo com você mesmo, e aí nós estamos comparando qual desses dois vai realizar a interação mais forte, tá bom? Por enquanto, não estamos colocando compostos diferentes para interagir entre si. Por isso que vocês não estão vendo aqui, por exemplo, o DP-DI, tá bom? DP-DI, ou seja, de polo permanente e polo induzido, ele só vai existir se eu tiver compostos diferentes, tá? Um sendo polar e o outro sendo apolar, mas não é o que nós vamos trabalhar nesse momento. Isso a gente vai analisar em solubilidade, tá bom? Então,
nós temos, né, que, no geral, usar essa regrinha. Ela vai resolver, gente, muitos exercícios. Muitos, não poucos, mas muitos exercícios, tá? E eu vou, depois, fazer alguns exercícios com vocês. Então, para força, podem aplicar isso aqui sem medo de ser feliz, desde que as massas ali sejam parecidas, tá? E agora, portanto, né, vamos às brincadeiras, às comparações, né? Primeiro, comparando compostos, né, que realizam tipos diferentes, depois a gente foca, né, um pouquinho no mesmo tipo, igual eu fiz com os hidrocarbonetos. Né? Eu peguei aqui hidrocarbonetos que realizavam DI-DI e a gente viu que para o DI-DI é importantíssimo. Não é? Primeiro, o tamanho, né, a massa, que vai dar possibilidade da polarizabilidade ser maior, e a presença de ramificações. Ok? Então, exemplo, ó, vamos fazer algumas comparações aqui para que a gente, né, possa cercar essas brincadeiras. Eu só não posso aqui, gente, né, esquecer que o ideal para que a gente compare força é sempre a temperatura de ebulição, não a difusão. Por quê? Porque lá na fusão, eu tenho que analisar se, de repente, o empacotamento, a organização no sólido acaba contribuindo mais em um do que no outro, tá bom? Quando eu levo em consideração a temperatura de ebulição, que a gente vai chamar aqui de TEB, nós vamos focar principalmente, na polaridade molecular, principalmente. Ou seja, não existe uma forma definida ali, uma organização molecular que vá, nos interessar, tá bom? Então, a ebulição é o adequado nesses casos. Então, vamos fazer algumas comparações aqui. Ó. Eu vou pegar esse composto, ok? O seu TEB, que é a temperatura de ebulição, nós vamos escrever assim, tá? Então, eu tenho o TEB desse composto e eu tenho esse compostozinho, por exemplo, ó. Tamanhos relativamente parecidos, tá? Os dois TEBs estão aqui. No entanto, o que eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar um flúor, ok? Um flúor aqui, ó. Percebam que esse composto aqui não faz ligação de hidrogênio. Mas tem o flúor. E daí? Para eu poder fazer ligação de hidrogênio, eu tenho que ter H ligado ao flúor, H ligado ao oxigênio ou H ligado ao nitrogênio. E eu não tenho. Eu tenho flúor ligado a carbono. Ou seja, na química orgânica, o flúor não te interessa para a ligação de hidrogênio. Ele não vai permitir isso. Tá? Ele vai permitir lá na inorgânica, não é? No ácido fluorídrico, por exemplo, o HF. Tá bom? Então, analisamos esses dois compostos. A massa do composto da direita é um pouquinho maior por causa do flúor, mas não é isso que eu vou focar. Os tamanhos são relativamente próximos aqui. Quem vai ter maior temperatura de ebulição? Então vamos analisar. Tamanhos relativamente parecidos. O composto da direita tem o flúor, que é um heteroátomo, não é? Então, esse compostozinho que é um hidrocarboneto, ele só faz entre as suas moléculas, ele só faz aqui, ó, o dipolo do Z e dipolo do Z. Ou reduzir instantâneo, tanto faz. Então ele faz DI-DI. E o composto da direita? Ele faz também o DI-DI, que é característico, dos compostos como um todo, mas a presença do flúor permite que, além do DI-DI, ele também possa realizar um outro tipo de interação intermolecular. Qual é? Se não é ligação de hidrogênio, é o DP-DP. Então, aqui, ó, esse composto ele faz também dipolo permanente e dipolo permanente, o que vai fazer com que as suas interações intermoleculares sejam mais fortes. Ou seja, a temperatura de ebulição desse composto é menor que a temperatura de ebulição do composto da direita. Então, são essas brincadeirinhas, são essas comparações que vão cercar o estudo das interações intermoleculares. Beleza, moçada? Então, nosso primeiro exemplo já foi, vamos para mais um, no qual a gente consegue ali trabalhar algumas coisinhas. Beleza? Então, partiu, vamos lá. Ó, primeiro caso,
E temos inúmeras comparações, tá? De tal forma que a gente aqui acaba cercando as possíveis comparações usando-se de regras gerais, tá bom? Se eu tiver, né, a temperatura de ebulição dos compostos já fornecidas e tal, eu não preciso de regra geral nenhuma, eu vou lá, analiso, quem tiver maior é mais forte, ponto final, não é? Então, fechamos isso. Vocês já perceberam aqui, portanto, que os aletos orgânicos, né, os compostos que vão ter flúor, cloro, bromo e iodo ligado a carbono, se comparados aos hidrocarbonetos semelhantes, né, eles vão ter interações mais fortes, exatamente pelo que a gente falou, tá bom? Ou seja, se eu tivesse um gráfico, né, aqui, ó, se eu tivesse um gráfico de temperatura de ebulição, né, e aqui a massa, sendo que nós vamos comparar aqui, ó, CnH2n mais 2, por exemplo, né? Os alcanos, ok? E se eu comparasse aqui, ó, CnH2n, né? Mais 2, X, ok? E aqui eu tenho que tirar um hidrogênio, tá? Então seria CnH2n mais 2 menos 1 mais o X, tá? Então não se esqueçam, porque senão vai ter carbono fazendo aqui forma mais, aqui ó, menos 1 e aí entra o X, tá? Porque o X substitui um hidrogênio. Então, se eu tivesse que compará-los, eu teria exatamente isso aqui, ó, os hidrocarbonetos, né? Eles teriam um aumento da temperatura de ebulição com a massa, né? Já vimos isso, não é novidade. Agora, os aletos, né? Trocando ali, substituindo o hidrogênio por cloro, bromo e iodo, eles estariam assim, ó, não é? Eles estariam acima. Então, se nós comparássemos dois aqui, ó, né? De massas relativamente próximas, né? Eu perceberia que os aletos eles realizam interações mais fortes, né? Eles teriam uma temperatura de ebulição mais alta, exatamente por causa do DP que eles fazem, que os hidrocarbonetos não o fazem, tá bom? Então, esses gráficos são gráficos muito cobrados em exercícios, tá? Além de, claro, aplicar as regras gerais, muitos exercícios vão exigir que vocês analisem gráficos, analisem tabelas, e isso é uma habilidade que a gente tem desenvolvido durante a química como um todo, né? Não só dentro da orgânica. Então, beleza. Agora, vamos buscar mais um pouquinho de comparações. Ó. Exemplo 2. Já vi que os aletos ali fazem interações mais fortes. E aí eu vou brincando aqui para cada um deles, tá? Agora eu vou pegar a comparação entre os aletos. Olha o que eu vou fazer, cara. Eu vou comparar esse composto, que tem o flúor, por exemplo, né? E vou compará-lo com o mesmo composto que tem, né? Ali não o flúor, mas teria o cloro. Então, eu tenho aqui o TEG desse composto e o TEG desse composto. Então, nós temos aqui aletos de alquila para serem comparados. RX, né? Genericamente, né? R seria o nosso grupo carbônico, X é flúor, cloro, bromo e iodo. Então, eu estou comparando os dois ali. E qual deles teria interação mais forte? E por quê? Aí, gente, muito cuidado. Muito cuidado. Você vai bater o olho no flúor, vai falar assim, o flúor é o elemento mais eletronegativo, certo? Isso vai fazer com que a interação fique mais forte. Errado. Uai, Cristo, por que está errado? Por um simples motivo, gente. Quando eu levo em consideração o flúor na química orgânica, ele não vai permitir a ligação de hidrogênio. Então, já solta isso da sua cabeça, tá? Nós vamos analisar aqui a polarizabilidade. Os dois fazem o mesmo tipo de interação, que é o DI e o DP, não é? Por causa do heteroátomo. Então, eles fazem aqui, ó, DI e fazem
o DP-DP. Então, dipolo induzido sempre vai existir por causa da cadeia carbônica, né? E o DP-DP. Legal. Então, o flúor é mais eletronegativo que o cloro, isso é verdade, tá? Mas isso não se sobressai em relação ao tamanho ou massa, tá bom? Então, aqui, o que a gente observa na prática é que esse composto ele tem uma temperatura de ebulição menor que o da direita. Por quê? Ou como a gente vai explicar isso? Usando conceitos que já foram trabalhados. Gente, o flúor é menorzinho. Ele tem 2 níveis, né? Ele tem massa 19. Ele está no segundo período. O cloro está no terceiro período. Tem 3 níveis, já é um átomo maior, mais volumoso, com mais elétrons, e ele tem massa 35,5. Ou seja, esse composto ele tem uma massa superior a esse, pela troca do flúor pelo cloro. Ou seja, o dipolo induzido dele vai ser fortalecido pelo aumento da massa, pelo aumento do tamanho, pelo aumento do número de elétrons na estrutura, de tal forma que essa temperatura de ebulição acaba sendo mais forte do que essa. Isso, mais alta. Isso é justificável pela polarizabilidade, tá bom? Então, aumentou a massa, aumentou a intensidade do DI e ele acabou se sobressaindo, mesmo o flúor sendo ali um elemento mais eletronegativo. Então, presta atenção. Ao compararmos os haletos entre si, a eletronegatividade do flúor não vai te interessar, tá bom? Muito cuidado. Então, exemplo 2 está feito. Não é? Vamos trabalhar mais um ali para a gente ir cercando as coisas. Tá? Então, vamos lá. Vou apagar esse gráficozinho aqui. E vamos tocar o barco. Deixa eu pegar uma linha aqui. E vamos para mais um exemplo. Né? Exemplo de número 3 agora. Exemplo 3. Ok? Então, eu vou comparar aqui esses dois compostos. Ó. Esse é um álcool, não é? Ele é o 1, 2, 3, 4, butano 1-ol. Então, eu vou para o TEB dele aqui, que é a temperatura de ebulição. E eu vou comparar, por exemplo, com a temperatura de ebulição desse haleto. Ok? Então, vamos por partes, não é? Os dois têm tamanhos, massas muito parecidos, tá? Muito parecidos mesmo. E aqui a diferença, 17, 19, vai dar de 2 unidades de massa, ou seja, bem pouquinho. Então, se eu analisá-los, aqui ambos fazem o DI-DI, que é o dipolo induzido e dipolo induzido, ok? Beleza. Agora, e o heteroátomo, o grupo funcional, vai me permitir realizar qual tipo de interação? No caso do OHzinho, ele é capaz de fazer ligação de hidrogênio. Ele permite que o álcool faça ligação de hidrogênio, tá? Enquanto o flúor não permite. Então, ele vai realizar aqui o DP-DP, dipolo permanente, dipolo permanente. E aí a pergunta é, qual dos dois é mais forte? Hoje, gente, para massas ou tamanhos parecidos, né, a ligação de hidrogênio é mais alta. Então, aqui, ó, a temperatura de ebulição do álcool vai ser superior, tá? Hoje, gente, a presença de flúor, cloro, bromo e iodo ligado a carbono, né, na estrutura carbônica, vai fazer com que a temperatura de ebulição ela seja um pouco acima do hidrocarboneto, né, semelhante. Então, a presença desses elementos não vai ser muito significativo para a gente. Agora, quando eu tenho oxigênio, quando eu tenho nitrogênio dentro dos compostos orgânicos, aí sim vai fazer uma diferença significativa, tá bom? Mas esses halogênios, eles não vão contribuir
né, muito para que a temperatura de ebulição, que é o que a gente vai focar, né, que ela seja consideravelmente maior, tá bom? Então, esses halogênios não vão nos interessar muito. O que vai, né, aparecer para a gente, inclusive, menos, bem menos. Se a gente pensar em funções, a maioria das funções que estudamos são oxigenadas e nitrogenadas. Não é? E aqui, só para a gente fechar esse quadrinho, no caso do álcool, nós vamos ter isso aqui. Ó. Essa é a ligação de hidrogênio. Aqui, ó. Eu tenho uma molécula de um álcool, não é? E vou colocar uma outra molécula de álcool. Ó. Outro álcool. Como eu desenho aqui, não vai fazer a menor diferença. Tá? Olha lá. Ok? Até mesmo porque isso aqui é dinâmico. Mas eu percebo que eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio. Tá? Isso faz com que esse Hzinho fique parcialmente positivo, consideravelmente positivo. Não é? E eu percebo que na outra molécula, sobre o oxigênio, existe par de elétron não ligante, que está aqui. Ó. Ok? Então, esse parzinho do oxigênio, né, onde eu tenho aqui o meu polo negativo, eles vão interagir, tá? Então, aqui, ó, vai rolar uma interação entre o polo positivo de um e o polo negativo do outro, tá? A gente fala ligação de hidrogênio, mas não é uma ligação, é uma interação eletrostática, tá bom? Polo positivo com polo negativo, só que uma atração consideravelmente forte para as moléculas, tá? Então essa seria a ligação de hidrogênio que o álcool vai realizar e que outros compostos também realizar de outras funções, a gente ainda vai ver nesse desembolar de conteúdo. Combinado? Até a próxima aula.